Há um escritório onde estão te pedindo para assinar algo que você sabe que não deve. Há uma casa onde a sua fé é a piada do fim de semana. Há uma maca de hospital onde a sua oração ainda não foi respondida. E dentro do seu peito há uma fornalha acesa. Mas hoje Deus te diz algo que quase ninguém prega. Provérbios 29:25 diz: aquele que confia no Senhor será exaltado. Antes de continuar, vá aos comentários e escreva: mesmo que ele não me livre, continuo sendo dele. Faça isso agora. Fique até o final. Comecemos. Número 1. A música já está tocando. Antes de falar com você sobre 3 jovens hebreus, preciso falar sobre você, porque a história de Daniel 3 não é uma história para admirar de longe, é um espelho. E esse espelho está olhando para você agora mesmo. Talvez o seu dia tenha começado hoje como qualquer outro. Café, mensagens, trabalho, conversas normais. Mas por dentro, bem no fundo, existe uma música que não para de tocar. É a música do mundo sussurrando para você. Ajoelhe-se, é mais fácil. Se acomode, todo mundo faz isso. Fique em silêncio, porque falar vai te custar caro. Não seja diferente. Não complique sua vida. Não defenda tanto a sua fé. Talvez essa música toque no seu escritório quando pedem que você faça algo que sabe que não está certo. Talvez toque na sua casa quando alguém zomba do seu relacionamento com Deus e diz que essa coisa de fé já saiu de moda. Talvez toque no seu coração quando você passa meses orando, a resposta não chega e uma voz diz que Deus se esqueceu de você. E aqui está algo que você precisa entender: a fornalha moderna não começa com fogo, começa com música. A pressão nem sempre chega gritando. Às vezes chega suave, chega com um convite gentil, chega com um sorriso, chega com uma notificação, chega com uma frase aparentemente inocente. E quando você menos percebe, já está marchando no ritmo de algo que nunca deveria ter obedecido. Daniel 3 é um manual para todos aqueles que algum dia precisaram permanecer de pé enquanto todos os outros se curvavam. Em Daniel 3, versículos 4 e 5, lemos: então o arauto proclamava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todo instrumento musical, vos prostreis e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olhe bem para esse detalhe. O rei não convoca primeiro com espada, convoca com som. Não começa dizendo ajoelhe-se ou morra. Ele começa criando um ambiente, uma atmosfera, uma corrente coletiva. Porque quando a música do mundo toca, se curvar parece a resposta natural. Parece o normal, parece o inteligente, parece o que todo mundo faria. A maioria das pessoas não se curva porque pensou profundamente. Se curva porque todos os outros se curvaram. Existe algo na alma humana que se rende quando vê todos os demais se rendendo. Por isso Deus sempre precisa de alguns que quebrem o padrão. Se todos continuam marchando, alguém precisa parar para que os outros se lembrem de que parar também era uma opção. O império nunca grita para você: rebele-se e morra. Ele sussurra: junte-se e viva. E o decreto era para todos: povos, nações e línguas. Ninguém ficava de fora. Não importava sua posição, seu idioma, sua história ou sua idade. Todos precisavam ouvir a mesma música e fazer o mesmo movimento. Antes, o império precisava de uma planície. Hoje, o império moderno tem o seu telefone. Antes, a estátua brilhava debaixo do sol. Hoje, ela brilha em uma tela. Antes, a ordem vinha de um arauto. Hoje, pode vir de um grupo de WhatsApp, de uma tendência, de uma pressão familiar, de um chefe, de um relacionamento, de uma dívida, de um medo. E Daniel 13:6 mostra o que vinha por trás. E qualquer que não se prostrar e adorar, será imediatamente lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Toda a música do mundo vem com uma fornalha atrás. Só que a fornalha quase nunca aparece até você dizer não.
Imagine a planície de Dura naquele dia, milhares de pessoas reunidas, a estátua brilhando. De repente, uma trombeta começa a soar, depois uma flauta, depois um tambor, depois tudo junto. E ninguém discute se deve se ajoelhar. A música toma a decisão por eles, o corpo se inclina antes que a mente desperte. Agora, mude o cenário. Você está no seu trabalho. O som da mensagem do grupo toca. A notificação toca. O comentário do chefe ecoa. A risada dos amigos ressoa. Cada som é um instrumento da orquestra moderna. Cada pressão é uma nota dessa sinfonia que quer empurrar você para se ajoelhar. E um dia, sem ter decidido conscientemente, você pode se encontrar curvado diante de uma estátua que nem sequer escolheu adorar. Talvez você seja essa mãe solteira que ora todas as noites por provisão e sente a música do mundo dizendo: se rebaixe, se acomode, faça o que for preciso. Talvez você seja esse estudante universitário que tem dificuldade de defender a fé porque sabe que será olhado de forma diferente. Talvez você seja esse homem casado cujos amigos o empurram para uma infidelidade casual como se a fidelidade fosse uma fraqueza. Talvez você seja essa jovem mulher que todos pressionam a tomar uma decisão que sua consciência diante de Deus não consegue aceitar. E se a música que você vem ouvindo há semanas não for coincidência? E se for a mesma orquestra que tocou em Dura, só que com instrumentos modernos? Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformar significa não tomar a forma da pressão que está ao seu redor. Significa permitir que Deus renove a sua mente, até que você consiga ouvir outra voz acima da música do mundo. Hoje, identifique uma única música específica que o mundo está colocando diante de você. Apenas uma. Escreva em uma nota no seu telefone e ao lado escreva: isso toca, mas eu não me ajoelho. Porque você não pode lutar contra uma música que ainda não nomeou. Nomeá-la é o primeiro ato de fé. A música do império continua tocando, mas Deus ainda tem 3 que não se movem. E para entender por que esses 3 não se moveram, você precisa saber algo sobre eles que o império tentou apagar e não conseguiu. Algo que o império também está tentando apagar em você. Número 2. Mudaram o seu nome, não a sua alma. Para resistir a essa música, você precisa saber algo que eles sabiam e que talvez você tenha esquecido. Qual é o seu verdadeiro nome? Não o nome que o mundo deu a você. Não o rótulo que colocaram em você depois de uma queda. Não a palavra que alguém lançou sobre sua vida em um momento de desprezo. Estou falando do nome que Deus colocou sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. Os nomes verdadeiros deles eram Hananias, Misael e Azarias. 3 nomes hebreus. 3 nomes que carregavam Deus dentro deles. Jeová é misericordioso. Quem é como Deus? Jeová ajudou. Não eram apenas sons, eram memória, eram raiz, eram altar. Cada vez que alguém os chamava pelo nome, lembrava quem era o Deus deles. Mas quando chegaram à Babilônia, o império fez a primeira coisa que todo império faz. Mudou o nome deles. Sadraque, Mesaque, Abed-nego. 3 nomes colados sobre uma identidade que não lhes pertencia. Porque Babilônia sabia de algo. Quando você consegue mudar o nome de uma pessoa, pode começar a mudar a forma como ela enxerga a si mesma. E talvez isso também tenha acontecido com você. Não te levaram acorrentado para a Babilônia, mas alguém colocou em você um nome que você nunca deveria ter aceitado. Chamaram você de fracassado, chamaram você de difícil, chamaram você de fraco, chamaram você de divorciada, chamaram você de doente, chamaram você de velho, chamaram você de problema, chamaram você de insuficiente. E pouco a pouco, sem perceber, você começou a responder a esse nome como se ele fosse realmente seu. Mas escute isto: Babilônia pode mudar o seu rótulo, mas não pode mudar a sua essência. O mundo pode colocar uma palavra sobre a sua história, mas não pode apagar aquilo que Deus escreveu primeiro. Isaías 43:1 diz: Mas agora assim diz o Senhor que te criou:
ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus não diz apenas, eu te ajudei. Ele diz, eu te dei um nome. Antes que o mundo tivesse uma opinião sobre você, Deus já tinha falado sobre você. Antes que alguém ferisse você, Deus já tinha formado você. Antes que Babilônia tentasse renomear você, o céu já sabia como chamá-lo. O que Deus escreveu primeiro, o império não pode apagar depois. O mundo chama você pelo que aconteceu com você. Deus chama você pelo que Ele fez em você. O mundo olha para sua queda e coloca um rótulo. Deus olha para a cruz e chama você de redimido. O mundo olha para o seu passado e diz, aí está a sua identidade. Deus olha para a graça dele e diz, aí está o seu novo começo. Por isso a identidade é tão importante antes da fornalha, porque apenas aqueles que sabem quem são conseguem resistir quando todos os outros se prostram. Se você não sabe quem é, se ajoelha diante de qualquer um que prometa dar um nome a você. Você se ajoelha diante da aprovação, se ajoelha diante de um medo, se ajoelha diante de um relacionamento que destrói você. Se ajoelha diante de uma oportunidade que compromete a sua fé. Se ajoelha diante de uma voz que diz, seja como nós e vamos aceitar você. Daniel 1:7 mostra essa tentativa do império, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Abednego. Mudaram os nomes deles, mas não mudaram a alma deles. Ensinaram outro idioma, colocaram-nos em outro palácio, cercaram-nos de outra cultura, mas não conseguiram arrancar deles a memória de Deus. Imagine que Deus, antes mesmo de você nascer, colocou uma tatuagem invisível na sua alma. Essa tatuagem carrega o seu verdadeiro nome, aquele que ele pronuncia sobre você. Quando o mundo começa a chamar você de outras maneiras, esses nomes são como tinta sobre a tatuagem. A tinta cobre, mancha, confunde, mas a tinta não apaga. Por baixo, o nome continua lá. E quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que Ele faz é limpar a tinta. Ele passa a mão sobre a sua vida, remove a palavra rejeitado, remove a palavra quebrado, remove a palavra impossível, remove a palavra acabado. E por baixo de tudo que o mundo escreveu, aparece o nome verdadeiro. Tu és meu. Essa mulher divorciada que carrega o rótulo de fracassada, Deus ainda a chama de amada. Esse homem que saiu da prisão e o mundo insiste em chamar de criminoso, Deus pode chamá-lo de nova criatura. Esse dependente em recuperação que ainda escuta vozes de condenação, Deus o chama de livre. Essa mulher que não conseguiu ter filhos e se sente incompleta, Deus a chama de frutífera no espírito. Que nome o mundo deu a você e você vem acreditando nele há anos? E que nome Deus deu a você que acabou esquecendo? Romanos 8:34 diz que Cristo também intercede por nós. Isso significa que existe uma voz no céu falando ao seu favor. O seu verdadeiro nome não é apenas o que está no seu documento. O seu verdadeiro nome é aquele que Cristo pronuncia quando intercede por você diante do Pai. Separe 5 minutos esta semana, sem telefone, sem distrações. Pergunte a Deus, como tu me chamas? E escreva a palavra que vier ao seu coração à luz da palavra dele. Volte para essa palavra toda vez que o mundo tentar colocar outro rótulo em você. Você não é o que o mundo chama você. Você é aquilo que Deus pronuncia quando pensa em você. Mudaram o seu nome. Não mudaram a quem você pertence. E com essa identidade clara no coração, agora sim você pode olhar ao redor e entender por que quase todos os outros estão se ajoelhando e por que você não precisa fazer o mesmo. Número 3. A planície de Dura está no seu escritório. E quando você já sabe quem é, aquilo que vê ao seu redor muda. De repente, você entende algo que antes confundia você, porque quase todos os outros estão inclinados, e porque você não pode fazer o mesmo. Daniel 3:7 diz algo que quase sempre passa despercebido. Leia devagar. Por isso, ao ouvirem todos os povos o som da trombeta,
da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todo instrumento musical. Todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Pare aí por um momento. Não diz que alguns duvidaram, não diz que uma parte esperou, diz que todos se prostraram. Imagine essa cena, uma multidão incontável ajoelhada na planície de Dura, corpos inclinados até o chão, rostos olhando para baixo, uma enorme estátua brilhando sob o sol, e no meio desse mar de joelhos dobrados, 3 jovens permanecem de pé, 3 corpos retos, 3 consciências despertas, 3 almas que não aceitaram que a maioria decidisse por elas, e o silêncio daqueles 3 corpos de pé era mais barulhento do que toda a orquestra. Existe uma solidão específica de quem não se ajoelha. Uma solidão que nem todos entendem. É a solidão de olhar ao redor e perguntar a si mesmo por que todos conseguem fazer isso e eu não. É a solidão de se sentir exagerado, estranho, difícil, intenso demais, fiel demais, diferente demais. Mas escute isto, essa solidão nem sempre é sinal de erro. Às vezes é sinal de que você ainda pertence a Deus. Porque se prostrar quando todos se prostram é o natural. Permanecer de pé é o sobrenatural. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra é clara, não tome a forma deste século. Não permita que o molde do mundo decida a postura da sua alma. Porque a conformidade é a lei automática do coração quando ele não está ancorado em Deus. A alma humana sem direção divina busca aquilo que a multidão busca. Olha para os lados antes de olhar para cima. Pergunta, o que todos estão fazendo? Antes de perguntar, o que Deus quer de mim? E essa é a gravidade social do mundo. É como uma correnteza forte. Se você não se agarra a uma rocha, a corrente leva você embora. E a rocha, nesse caso, é saber a quem você pertence. A maioria das pessoas não se prostra porque pensou profundamente. Se prostra porque todos os outros se prostraram. Porque quando você vê todos se inclinando, algo dentro de você diz, faça o mesmo. Não resista. Não se exponha. Não seja o único. O mundo confunde maioria com verdade. Diz, se todos fazem isso, então deve estar certo. Mas a Bíblia quebra essa lógica repetidas vezes. Noé não tinha a maioria quando construiu a arca. Elias não tinha a maioria quando enfrentou os falsos profetas. Jesus não tinha a maioria quando a multidão gritou, crucifica-o. Deus quase nunca fala do lado onde está a multidão. O Êxodo 23:2 diz, não seguirás a multidão para fazer o mal. Que direto, que necessário, porque há momentos em que a multidão pode estar errada. E se a sua consciência diante de Deus continua desperta, você não pode usar a quantidade como desculpa para pagar obediência. Talvez no seu escritório todos assinem documentos falsos e você seja o único que sente um peso no peito. Talvez na sua sala todos colhem na prova e você seja a única pessoa que não quer fazer isso. Talvez no seu grupo todos participem de piadas cruéis, humilhem, zombem, destruam reputações nas redes sociais e você sente que não consegue rir junto. Talvez no seu bairro quase ninguém mais leve os filhos para a igreja, mas você continua acordando, preparando-os e caminhando com eles até a casa de Deus. E o mundo dirá, você se acha melhor, mas não. Você não está de pé porque é melhor. Você está de pé porque pertence a outro. Você não resiste por orgulho, resiste por pertencimento. Você não se recusa a se prostrar porque despreza os outros. Você se recusa porque sabe que a sua vida não pertence a você. Imagine um campo aberto, centenas de árvores jovens, recém-plantadas. De repente, chega um furacão. O vento sopra e a maioria das árvores se inclina. Algumas quebram, outras se dobram até tocar o chão. Mas no meio do campo existem 3 árvores que não se movem. Não porque tenham galhos mais fortes, mas porque suas raízes são diferentes.
Essas 3 árvores deixaram suas raízes crescerem mais profundamente durante anos, quando ninguém estava olhando. Quando não havia vento, elas cavavam para baixo. Por isso, quando o furacão chegou, não se inclinaram. Não foi uma decisão tomada no momento. Foi consequência de raízes antigas. A sua raiz determina a sua resposta ao furacão. Se agora você está de pé, não é por causa da sua força, é por onde você cavou quando ninguém estava olhando. Quantas vezes você cedeu apenas porque todos os outros cederam? E quantas vezes você permaneceu sozinho, sentindo que havia algo errado em você, quando, na verdade, ainda existia algo vivo dentro de você? Esta semana, identifique o momento em que você soube claramente que a maioria estava errada, e ainda assim cedeu. Apenas um. Leve isso diante de Deus e diga: Senhor, da próxima vez eu quero permanecer de pé, mesmo que eu seja o único. Essa oração pode parecer pequena, mas abre uma porta enorme. Aquele que ficou sozinho de pé ontem é quem amanhã pode mudar o campo inteiro. Quando todos se prostram, Deus procura 3. E quando existem 3, o céu muda. E aqui vem a pergunta que você precisa responder antes que a próxima nota toque. O que você vai fazer no espaço que existe entre a nota e o joelho? Número 4. Entre a música e o seu joelho existe um espaço. Se a conformidade é a lei natural e resistir é sobrenatural, então precisa existir um momento, um espaço onde o natural se rompe e o sobrenatural entra. E esse espaço existe, e hoje você precisa aprender a reconhecê-lo. Há algo que a maioria das pessoas não percebe quando lê Daniel 3. Entre o momento em que a música tocou e o momento em que os povos se prostraram, existiu um instante, um pequeno segundo, um espaço quase invisível. Para quase todos, esse espaço desapareceu. A música tocou, o joelho desceu, o corpo obedeceu e a consciência chegou tarde demais. Mas para 3 jovens, esse espaço foi eterno. Foi ali que eles permaneceram. Foi ali que lembraram quem eram. Foi ali que decidiram que seus joelhos não pertenciam ao rei, mas a Deus. E esse mesmo espaço continua existindo em cada pressão que você enfrenta hoje. Ele existe antes de responder aquela mensagem que fez o seu sangue ferver. Existe antes de aceitar aquela proposta que você sabe que compromete a sua fé. Existe antes de continuar aquela conversa suja do grupo. Existe antes de mentir para sair de um problema. Existe antes de devolver palavras ferinas no meio de uma discussão. Entre a pressão e a sua resposta, sempre existe um espaço. E nesse espaço está a sua liberdade. A sua fidelidade não é decidida quando você já está dentro da fornalha. Ela é decidida quando você ainda consegue respirar, quando ainda consegue ficar em silêncio, quando ainda consegue dizer: Senhor, lembra-me quem eu sou. Em Atos 5:29 lemos: Porém Pedro e os apóstolos responderam: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa frase parece rápida, firme, simples. Mas uma resposta assim não nasce do nada. Pedro não a inventou naquele momento. Essa obediência vinha de caminhar com Jesus, de falhar, de ser restaurado, de aprender que a voz de Deus pesa mais do que a ameaça dos homens. Aquilo que sai na crise é o que foi semeado na calma. O que você diz nesse espaço depende do que escreveu dentro de si antes de chegar até ele. Por isso, João 14:26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Observe essa palavra, lembrar. No momento da pressão, o Espírito Santo traz à sua memória aquilo que Deus já vinha formando dentro de você. O Espírito nem sempre grita na crise. Muitas vezes, ele apenas sussurra aquilo que já havia ensinado na quietude. Ele lembra você. Você não é escravo dessa reação. Lembra você. Você não precisa responder como antes. Lembra você. Você não precisa se ajoelhar para ser aceito. Lembra você. A sua alma vale mais do que essa pressão. E aprender a habitar esse espaço não acontece por improviso. É algo treinado nas pequenas coisas.
Cada vez que você escolhe pausar antes de falar, está treinando a sua alma. Cada vez que respira antes de reagir, está levantando um altar invisível. Cada vez que diz, Senhor, guia-me, antes de decidir, está ensinando ao seu coração que ele não vive no piloto automático. A pausa de hoje pode ser a fidelidade de amanhã. Um baterista profissional não é bom apenas pelas notas que toca, também é bom pelos silêncios entre as notas. O iniciante bate por bater, enche cada espaço de ruído, não deixa a música respirar. Mas o mestre sabe esperar, sabe que o silêncio também tem peso, sabe que uma pausa bem colocada pode mudar toda a música. A sua vida espiritual é parecida. Se você preencher toda a pressão com reações automáticas, não haverá direção, apenas ruído. Mas se aprender a deixar silêncio entre a ferida e a palavra, entre a tentação e a decisão, entre a música e o seu joelho, esse silêncio se torna um lugar santo. O espaço que você deixa para ouvir é onde Deus entra para responder por você. Talvez você se lembre daquela discussão com o seu cônjuge em que falou rápido demais e feriu mais do que queria. Talvez daquela decisão profissional que aceitou porque foi pressionado. Talvez daquela publicação que escreveu com raiva e depois apagou tarde demais. Talvez daquela resposta que deu ao seu filho quando estava cansado e depois doeu ter dito aquilo. Quantas vezes você teria decidido diferente se tivesse dado a si mesmo 3 segundos de silêncio antes de responder? Mateus 10:28 diz, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O mundo pode pressionar o seu corpo, a sua reputação, o seu conforto, o seu lugar dentro do grupo, mas não pode tocar a sua alma se você não entregar esse espaço. Esta semana, antes de cada decisão sob pressão, respire 3 vezes. Antes de responder uma mensagem difícil, respire. Antes de aceitar um compromisso, respire. Antes de reagir a uma crítica, respire. E nesse espaço, diga dentro de si, Senhor, lembra-me quem eu sou. 3 respirações podem ser tudo o que separa aquele que se prostra daquele que permanece de pé. No espaço entre a música e o joelho, é ali que vive o Espírito de Deus. Mas existe algo que você precisa entender sobre esse espaço. Ele não é preenchido na crise. Ele é preenchido muito antes, em decisões tão pequenas que quase ninguém percebe. Número 5. A fé da fornalha foi forjada antes da fornalha. E aqui vem uma verdade que vai aliviar o seu coração, caso ele esteja carregado de medo. Você não precisa inventar fé para a fornalha que está por vir. Você só precisa continuar sendo fiel nas pequenas coisas que tem hoje. Daniel 1:8 diz algo que parece sem importância, mas é a raiz de tudo que veremos depois no capítulo 3. Leia comigo. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Antes da fornalha, existiu uma mesa. Antes da estátua, existiu uma porção de comida. Antes do grande não, que todos lembram, existiu um pequeno não que quase ninguém celebrou. E isso é profundamente importante para você, porque muitas vezes você olha para a sua vida e pensa, será que terei fé quando chegar a grande prova? Serei forte quando a fornalha vier? Conseguirei resistir quando a pressão for alta demais? Mas Deus não está pedindo que você fabrique uma fé gigante da noite para o dia. Ele está ensinando você a construí-la nas pequenas obediências de hoje. A fé pública do capítulo 3 foi treinada na decisão privada do capítulo 1. Ninguém em Babilônia fez uma cerimônia quando Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Ninguém bateu palmas para eles. Ninguém disse como são corajosos. Parecia uma decisão pequena, quase invisível. Mas o céu estava observando, porque a fé da fornalha é construída em 1000 pequenas obediências que ninguém vê. Quando a fornalha chega, você não inventa a resposta, apenas colhe a fidelidade que já vinha semeando. Cada decisão de obediência é um tijolo, e uma parede com 1000 tijolos é construída um por um. Ninguém aplaude quando você coloca o tijolo. Ninguém grava você. Ninguém publica isso nas redes sociais. Ninguém diz,
Olha como é espiritual. Mas quando o terremoto chega, essa parede salva a sua vida. Por isso Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Jesus está mostrando uma lei da alma. O grande revela o pequeno. A crise não cria o seu caráter. Ela o expõe. A fornalha não inventa quem você é. Ela revela quem você vinha sendo quando ninguém estava olhando. Quem você é em segredo é quem aparecerá quando a fornalha for acesa. Existe um padrão que se repete no coração humano. A primeira pequena concessão abre a porta para a próxima concessão, um pouco maior, e depois outra, e outra, até que um dia a pessoa se encontra fazendo coisas que o seu eu de 5 anos atrás jamais imaginaria. Por isso, Daniel traçou o limite logo no primeiro banquete. Ele sabia que, se cedesse ali, a fornalha poderia encontrá-lo sem força. A sua vontade é um músculo. Cada vez que você diz não para algo pequeno que afasta você de Deus, esse músculo se fortalece. Cada vez que você cede em algo pequeno que a sua consciência já havia apontado, esse músculo enfraquece e você não percebe no começo porque as pequenas decisões parecem não ter peso, mas têm. Pesam na alma, pesam no futuro. Pesam no dia em que a música tocar e todos dobrarem os joelhos. Um velho carpinteiro contrata um jovem aprendiz, entrega um machado a ele e diz: hoje vamos derrubar aquela árvore enorme. O jovem, ansioso, para mostrar força, pega o machado e começa a golpear com toda a força. Golpeia durante meia hora. Sua, fica exausto. Mas a árvore mal tem um corte. O mestre olha para ele e diz: filho, devolva o machado para mim. Está faltando o mais importante. Ele se senta sobre uma pedra e começa a afiar a lâmina. Passa uma hora, depois outra. O jovem fica desesperado e diz: mestre, desse jeito nunca vamos derrubar a árvore. Mas o mestre continua afiando. Quando termina, levanta-se, toma posição, dá um golpe certeiro e a árvore cai. O machado afiado é a fidelidade invisível. A árvore caída é a fornalha vencida. A maioria quer golpear sem afiar. Quer vencer em público sem obedecer em privado. Quer uma fé forte sem uma vida secreta rendida. Mas Deus prepara os seus filhos no escondido. Antes de aqueles 3 jovens serem conhecidos pela fornalha, eram desconhecidos no banquete. Antes do milagre existiu fidelidade sem testemunhas. Esse é o padrão de Deus. Ele prepara os seus servos no anonimato antes de sustentá-los em público. Aquela oração da manhã que você mantém há meses, mesmo sem sempre sentir algo, esse músculo vai sustentar você. Esse dízimo que continua entregando, mesmo apertado financeiramente, essa fidelidade está se acumulando. Aquela vez em que você disse não a uma infidelidade em segredo e ninguém jamais soube, Deus viu. Aquela palavra dura que você escolheu não responder no grupo da família, isso também foi um tijolo na sua parede. Que pequena fidelidade você vem praticando em segredo, sem que ninguém celebre, mas que um dia pode sustentar você quando a fornalha for acesa? Hoje, identifique apenas uma pequena fidelidade que você vai começar ou manter nesta semana. Pequena, invisível. 5 minutos de leitura bíblica antes de dormir. Uma oração antes de cada refeição. Não abrir aquele aplicativo que você sabe que rouba a sua fé. Uma coisa, apenas uma, e mantenha isso por 7 dias. A sua futura fornalha está colhendo a sua fidelidade presente. Comece pequeno, mas comece. Aquele que é forjado nas pequenas coisas não treme nas grandes. Mas treinar a vontade não é suficiente. Você também precisa treinar a fé. E aqui preciso dizer algo difícil. Existem 2 tipos de fé que podem parecer iguais por fora, mas apenas uma sobrevive quando Deus não responde como você esperava. Número 6. 2 fés, mas apenas uma sobrevive. Agora prepare-se, porque vamos tocar em algo que poucos têm coragem de encarar de frente. A razão pela qual a sua fé pareceu tão frágil
Tantas vezes, talvez, não seja porque você tenha pouca fé. Talvez seja porque você esteve carregando o tipo errado de fé. Existe uma fé que vive como uma transação. Você entrega a Deus oração, jejum, oferta, presença na igreja, serviço, lágrimas, promessas e, em silêncio, espera que Deus entregue saúde, prosperidade, paz, restauração, resposta, milagres. É uma fé parecida com uma máquina automática. Você coloca moedas e espera o produto cair. E essa fé parece funcionar muito bem até o dia em que você coloca a moeda e nada acontece. Você ora por cura e a cura não chega. Pede restauração e a pessoa vai embora. Clama por um filho e os anos passam. Implora por provisão e a porta continua fechada. Então algo dentro de você se quebra e você começa a perguntar: Deus me ouve, Deus me ama, fiz algo errado. A minha fé está defeituosa. Mas talvez Deus não esteja destruindo a sua fé. Talvez Ele esteja purificando o tipo de fé que você tem. Porque existe outro tipo de fé, mais rara, mais profunda, mais silenciosa. Uma fé que não se sustenta naquilo que recebe de Deus, mas em quem sabe que Deus é. Uma fé que não ama mais o presente do que aquele que o dá. Uma fé que não diz: Deus, se tu me curares, eu te seguirei. Mas sim: Deus, eu te seguirei. E se tu me curares, será graça. E se não me curares, tu continuarás sendo bom. Jó 13,15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase não nasce de uma fé confortável. Nasce de uma fé que já atravessou perdas, perguntas, lágrimas e silêncios. Jó não está dizendo: confio porque entendo. Está dizendo: confio mesmo sem entender. Não está adorando porque tudo deu certo. Está adorando porque Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo deu errado. A fé transacional é contratual. Se eu fizer, Deus faz. A fé relacional é filial. Eu pertenço a Ele, aconteça o que acontecer. O empregado obedece para receber salário. O filho permanece porque ama. E Deus não quer você como um empregado espiritual, contando horas, sacrifícios e méritos para cobrar um pagamento celestial. Deus quer você como filho. Um filho pode chorar, pode perguntar, pode não entender, pode se sentir confuso, mas não abandona a casa apenas porque a herança demora. Quem serve por pagamento, abandona quando o salário atrasa. O filho permanece mesmo herdando em silêncio. A fé transacional pergunta: o que tu me dás? A fé relacional pergunta: o que tu queres formar em mim? Uma começa no eu, a outra começa em Deus. Uma transforma Deus em um meio para alcançar algo maior. A outra entende que o próprio Deus é o fim. E escute esta frase com atenção: se Deus é apenas o meio para você conseguir outra coisa, então essa outra coisa pode se tornar o seu verdadeiro Deus. Existem pessoas que descobrem tarde demais que não amavam a Deus, mas sim os presentes de Deus. Amavam a sensação de proteção, a resposta rápida, a porta aberta, a emoção do milagre. Mas quando os presentes param, descobrem que a fé delas estava presa ao benefício e não ao rosto do Pai. E essa revelação dói. Dói muito, mas também liberta, porque é aí que começa uma fé mais verdadeira. Jó 1,21 diz: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não significa que Jó não sofreu. Significa que a adoração dele não dependia de ter as mãos cheias. Ele conseguia bendizer a Deus mesmo com as mãos vazias. Imagine um filho que só ama o pai quando recebe dinheiro. No dia em que o pai não lhe dá mesada, ele vai embora, se amarga, para de falar com ele. Isso é amor? Não. É transação disfarçada. E Deus, com ternura, mas também com verdade, quer arrancar de você esse amor comprado. Quer formar em você o amor do filho que permanece, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a porta não se abre, mesmo quando a fornalha esquenta. Malaquias 3,3 diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. A prata não é purificada longe do fogo, ela é purificada bem no centro,
onde o calor revela aquilo que estava misturado. E o ourives não tira os olhos dela, porque se deixá-la tempo demais, ela se danifica. Mas se atirar cedo demais, as impurezas permanecem escondidas. E quando ele sabe que ela está pronta, quando consegue ver o próprio rosto refletido nela. Talvez Deus esteja sustentando você em um fogo que não entende até que Cristo possa ser visto refletido em você. Aquela pessoa que ora por cura há 5 anos e a cura ainda não chegou. Aquela mulher que pediu um filho durante tanto tempo e continua esperando. Aquele homem que clamou pela restauração do casamento e mesmo assim o lar se desfez. Aquele pai que ora todas as noites pelo filho pródigo e ainda não o viu voltar. E se Deus não estiver negando amor a você, mas purificando a sua fé, e se o silêncio não for abandono, mas fogo refinador, pegue uma folha de papel. Faça 2 colunas. À esquerda, escreva coisas que peço a Deus. À direita, escreva razões pelas quais amo a Deus mesmo sem essas coisas. Depois, observe qual coluna está mais curta. Essa coluna mostrará onde a sua fé precisa amadurecer. A sua fé está madura quando a coluna da direita não precisa da coluna da esquerda. A fé que negocia se quebra, a fé que ama permanece. E com essa segunda fé, a fé do filho, surge algo impressionante. Uma calma que não tem explicação humana. A mesma calma que 3 jovens tinham diante do rei mais poderoso do mundo. Número 7. Não nos é necessário responder-te. Quando a sua fé deixa de negociar e começa a confiar, algo extraordinário acontece dentro de você. Uma paz surge, não uma paz fraca, não uma paz de aparência, uma paz mais forte do que a ameaça. Uma paz que não precisa que tudo esteja resolvido para permanecer firme. Essa é a paz que veremos agora e é a paz que Deus quer formar dentro de você. Imagine a cena, 3 jovens de pé diante do rei mais poderoso do mundo conhecido. De um lado, a fornalha acesa. Atrás deles, milhares de corpos ajoelhados. Diante deles, Nabucodonosor furioso, dando-lhes uma última chance de se curvarem. Esse é o cenário. E agora vem a resposta. Uma das respostas mais impressionantes de toda a Bíblia. Eles não se defendem, não pedem tempo, não gaguejam, não imploram, não começam a explicar a própria história, a infância, as razões, a dor, a fé. Não levantam a voz, não insultam o rei, não reagem a partir do medo. O que dizem com uma calma que rompe a lógica humana. Daniel 3,16 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor, dizendo: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Que frase poderosa! Não necessitamos, não é arrogância, é clareza, não é um desafio vazio. É paz. Eles não estão dizendo, somos melhores do que você. Estão dizendo, esse assunto já foi decidido em outro lugar, muito antes de estarmos aqui. Aquele que já decidiu diante de Deus não precisa improvisar diante do império. Essa calma não apareceu diante da fornalha. Essa calma foi formada em anos caminhando com Deus. Foi formada em orações que ninguém ouviu, em noites de fidelidade silenciosa, em pequenas decisões, naquele banquete recusado, naquela identidade que Babilônia não conseguiu apagar, naquele relacionamento com Deus que não dependia de o rei sorrir ou ameaçar. A calma sobrenatural não é construída no momento, ela é colhida da intimidade que você cultivou antes do momento. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe essa promessa. A paz de Deus guarda, não apenas visita, não apenas emociona. Guarda o seu coração para que ele não desmorone. Guarda os seus pensamentos para que não corram sem controle. Guarda a sua boca para que não responda a partir da ferida. Guarda a sua alma para que, mesmo diante do fogo, consiga dizer:
Não é necessário responder-te, porque quando apertam você, aquilo que está dentro sai. Se dentro existe medo, sai pânico. Se dentro existe rancor, sai veneno. Se dentro existe orgulho, sai agressividade. Mas se dentro existe Cristo, sai paz. Por isso, o mais importante não é decorar frases bonitas para a crise. O mais importante é encher o interior com a presença de Deus. O que está por fora vai sair sozinho. O império grita mais alto quando percebe que está perdendo. E nunca grita tão alto quanto quando encontra uma alma ancorada. Pense em duas famílias numa região seca. Cada uma possui um poço. Um é raso, o outro é profundo. Quando chove, os dois têm água. Ninguém percebe a diferença. Todos dizem, os dois estão bem. Mas então, chega a seca. Passam 3 meses sem chuva. Depois 6. Depois 1 ano. O poço raso seca. Não tem mais nada para oferecer. Mas o poço profundo continua dando água porque não dependia da chuva do momento. Dependia de uma corrente escondida, acumulada durante anos debaixo da terra. A sua fé é esse poço. A crise é a seca. Se a sua vida espiritual é superficial, a seca a esgota. Mas se você cavou fundo em Deus, a seca apenas revela quanta água existia em segredo. Aquela pessoa que recebe uma notícia médica ruim e, mesmo chorando, responde com uma paz inexplicável. Aquela mulher que perde o emprego e não desmorona porque a segurança dela não estava em uma empresa. Aquele homem traído pelo melhor amigo que não responde com vingança, porque a identidade dele não estava na aprovação humana. Aquela jovem rejeitada pela família por seguir a Cristo, mas que responde com amor em vez de amargura. Isso não é fraqueza, isso é profundidade. Quando foi a última vez que você respondeu a uma crise com calma sobrenatural? E se não se lembra, talvez seja a hora de começar a cavar o seu poço. Esta semana, antes de pedir qualquer coisa em oração, dedique os primeiros 5 minutos a não pedir nada. Apenas habite a presença de Deus. Apenas diga, Pai, aqui estou, sem lista, sem urgência, sem pressa. Fique ali, respire, silêncio, escute. Esses 5 minutos serão o lençol subterrâneo de onde você tirará água quando a seca chegar. A sua paz futura está sendo cavada agora, em cada minuto que você passa em silêncio com Ele. A alma que já respondeu a Deus em secreto não precisa responder ao império em público. E dessa calma ancorada, os 3 jovens pronunciaram uma das declarações mais impressionantes de toda a Escritura. Eles começaram afirmando o poder de Deus, mas, como você verá, isso era apenas o começo. Número 8. Se o nosso Deus pode nos livrar. A partir dessa calma que você viu, eles abriram a boca e a primeira coisa que afirmaram é algo que quase todos os crentes também conseguimos afirmar. Algo bonito, algo necessário, algo verdadeiro. Mas poucos sabem o que vem depois. Daniel 3,17 diz, Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Essa frase é uma declaração de fé. É segurança no poder de Deus. É olhar para a fornalha acesa, olhar para o rei furioso, olhar para a possibilidade da morte diante dos olhos e dizer, o nosso Deus pode. E talvez você também tenha dito isso muitas vezes. Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode abrir uma porta, Deus pode salvar o meu filho, Deus pode levantar minha casa, Deus pode trazer provisão, Deus pode mudar um diagnóstico, Deus pode quebrar correntes, Deus pode fazer em um segundo aquilo que eu não consegui fazer em anos. Sim, Deus pode, mas aqui existe uma verdade que você precisa receber com maturidade. Acreditar que Deus pode é a base da fé, não o topo. É o primeiro degrau. É necessário. É santo. É correto. Mas não é suficiente para sustentar você se Deus decidir levar você pelo caminho da fornalha antes do caminho do livramento imediato.
Porque existem pessoas que acreditam no poder de Deus, mas se quebram quando esse poder não se manifesta da maneira que esperavam. A fé delas diz: eu sei que tu podes, então faz. E se Deus não faz no tempo, na forma ou com o resultado que imaginaram, algo dentro delas entra em colapso. Começam a sentir que Deus falhou, que não ouviu, que não amou, que não foi fiel. Mas talvez o problema não fosse que Deus não pudesse. Talvez o problema fosse que a fé delas estava apoiada apenas no milagre. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Esse versículo desperta a nós, porque saber que Deus existe, saber que Deus tem poder, saber que Deus pode fazer qualquer coisa, não significa necessariamente que o coração confia nele. Reconhecer o poder dele é importante. Mas confiar no caráter dele quando o poder não age da forma que você esperava, isso é uma fé mais profunda. Saber que Deus pode livrar você é lindo, mas saber que Deus continua sendo bom, mesmo que não livre você da maneira que queria, isso sustenta a alma no fogo. Existem 3 níveis de fé. O primeiro acredita que Deus pode, o segundo acredita que Deus é bom, mesmo quando não faz aquilo que você esperava. A maioria vive entre o primeiro e o segundo. Por isso a vida espiritual sobe quando chega uma resposta e desce quando chega o silêncio. É uma montanha russa. Se existe milagre, existe adoração. Se não existe milagre, existe distância. Mas aqueles 3 jovens não estavam nessa montanha russa. Eles disseram primeiro: o nosso Deus pode. Mas não pararam aí. Sabiam que a fé não podia depender apenas de sair da fornalha. Precisava depender do Deus que continuava sendo Deus dentro ou fora da fornalha. Marcos 1,40 diz que um leproso aproximou-se de Jesus e disse: se quiseres, podes limpar-me. Que frase honesta! Podes. Ele não duvidava do poder, mas também reconhecia que a vontade de Deus não pode ser manipulada. A fé madura não nega que Deus pode, mas também não tenta controlar como Deus deve agir. Reconhecer o poder de Deus sem confiar no caráter dele pode transformar você em alguém que busca milagres, mas não necessariamente o Pai. E Deus não quer que o seu coração o busque apenas por aquilo que ele pode dar. Ele quer que você descubra que ele mesmo é o tesouro. Imagine 2 filhos do mesmo pai. Um ama o pai quando recebe presentes. Quando o pai lhe dá algo, ele o abraça, o celebra, o visita, fala com carinho. Mas chega um mês difícil. O pai não consegue lhe dar nada. E esse filho se afasta, fica irritado. Para de visitar, para de ligar. O outro filho também gostava dos presentes. Claro que sim, recebia tudo com gratidão. Mas quando os presentes deixaram de chegar, ele continuou visitando o pai. Sentava-se ao lado dele, conversava, segurava sua mão. Um dia o pai perguntou: por que você continua vindo se eu já não posso lhe dar nada? E o filho respondeu: porque eu não vinha pelos presentes, eu vinha por você. Agora, olhe para dentro de si com sinceridade. Você vai até Deus pelos presentes ou por ele? Aquela pessoa que abandonou a igreja porque orou por cura e ela não chegou. Aquela mulher que se afastou de Deus depois da morte de alguém amado. Aquele homem que deixou de orar porque o negócio fracassou apesar das ofertas que entregou. Aquela jovem que perdeu a fé porque um relacionamento terminou mesmo depois de ter orado tanto. Essa dor é real. Deus não a minimiza, mas também a usa para fazer uma pergunta profunda. Você me ama pelo que eu faço ou me ama por quem eu sou? Esta semana, quando orar, mude a ordem. Dedique os primeiros minutos a não pedir nada. Apenas adore, apenas agradeça, apenas diga a Deus quem Ele é para você. Depois, no final, apresente os seus pedidos. Treine o seu coração para buscar primeiro o Pai antes dos presentes dele. Quem pede primeiro pode amar o presente, quem adora primeiro está aprendendo a amar o doador. Sim, Deus pode, mas a fé maior diz: e se ele não agir como espero, ainda assim continuo sendo dele. E aqui vem a frase mais importante de todo este capítulo:
A frase que vai sacudir tudo o que você acreditava sobre fé. 3 pequenas palavras que mudam tudo. Vamos lê-las juntos, devagar, bem devagar. Número 9, Esenó, fica sabendo, ó rei. E aqui, exatamente aqui, está o versículo mais importante de todo este capítulo. Talvez de todo este vídeo. Leia comigo. Daniel 3,18 diz: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Leia outra vez essas 3 palavras dentro de você. E se não? 3 pequenas palavras. 3 palavras que muitos crentes não se atrevem a pronunciar porque sentem que, se disserem isso, algo dentro deles vai se quebrar. 3 palavras que só nascem quando uma pessoa já conheceu Deus além dos presentes dele. Porque uma coisa é dizer, Deus pode me livrar. Outra coisa é dizer, e se não me livrar, continuarei sendo dele. Essa é a fé que não negocia. Essa é a fé que adora sem garantias. Essa é a fé que o seu coração precisa aprender se quiser permanecer de pé enquanto a fornalha continua acesa. Os 3 jovens não disseram, se Deus nos livrar, então o serviremos. Disseram, Deus pode nos livrar, mas se decidir não fazer isso, também não nos ajoelharemos. Isso é obediência sem contrato. Isso é amor sem recibo. Isso é lealdade sem benefício imediato. O filho não negocia a sua lealdade. O filho é leal porque é filho. E talvez isso toque uma ferida profunda em você, porque talvez já faça anos que você ora por algo que não chega. Você orou por cura e a doença continuou. Você orou por restauração e a pessoa foi embora. Você orou por provisão e a porta não se abriu como esperava. Você orou pelo seu filho, pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua mente, por esse peso que ninguém vê. E dentro de você apareceu uma pergunta que quase não tem coragem de dizer: Senhor, o que acontece se tu não responderes da maneira como estou pedindo? É aí que o tipo de fé que você tem é revelado. Porque existe uma fé que ama a Deus enquanto recebe. E existe uma fé que ama a Deus mesmo, sem receber aquilo que esperava. Existe uma fé que se acende com um milagre e se apaga com silêncio. E existe uma fé que permanece porque não está ancorada na resposta, mas no caráter do Pai. Se Deus fosse obrigado a dar tudo o que você pede, Ele deixaria de ser Deus e você seria o Senhor dele. Mas Ele não é uma ferramenta em suas mãos. Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor. E embora as decisões dele às vezes pareçam difíceis de entender, o caráter dele não muda. Quando você não entender as decisões dele, âncore a sua alma no caráter dele. Isso nunca muda. Abacuque 3:17-19 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Isso é um se não cantado. Ainda que não exista fruto, ainda que não exista provisão visível, ainda que o campo esteja vazio, ainda que o curral esteja em silêncio, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, não na colheita, não na resposta, não naquilo que recebo, no Senhor. E o próprio Cristo modelou essa fé no Getsêmani. Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus pediu que o cálice passasse, e o cálice não passou. Ele o bebeu até o fim, foi para a cruz, atravessou a dor, e ainda assim o Pai continuava sendo bom. Ainda assim, a glória veio depois. O seu esse não é resignação vazia, não é deixar de esperar. É aprender a esperar em Deus, e não em apenas uma forma de resposta. Existe uma diferença entre um incêndio e uma forja. O incêndio destrói sem direção. A forja tem propósito. O ferreiro coloca o metal onde ele precisa estar. Observa, trabalha, molda. A sua prova não é um incêndio acidental nas mãos de Deus.
ela pode se transformar em uma forja, onde ele forma uma fé que não se quebra. Imagine dois filhos ao lado da cama de um pai doente. Um diz: "Pai, se o Senhor for curado, prometo cuidar do Senhor para sempre." Mas quando a cura não chega, ele se afasta. O outro não promete nada espetacular. Apenas se senta ao lado da cama, segura a mão do pai. Permanece, mesmo sem melhora. Um amava a cura do pai, o outro amava o pai. O "e se não" é a fé do segundo filho. Qual é o seu "e se não"? Qual é essa oração que você ainda não tem coragem de pronunciar, porque sente que, se disser isso, estará soltando o controle? Esta noite, antes de dormir, pegue uma única situação em que você tem uma expectativa forte em Deus, apenas uma, e diga: "Senhor, eu te peço por isso, tu sabes o quanto eu desejo isso. Mas hoje eu declaro, se não responderes como espero, continua sendo teu. Eu te amo por quem tu és, e não apenas pelo que me dás." O "se não" pronunciado em voz alta é o momento exato em que a sua fé passa de transação para relacionamento. Mas quero que você veja algo que quase ninguém prega. A razão pela qual aqueles três disseram "esse não" foi porque entendiam algo poderoso sobre Deus. Entendiam que às vezes Deus não apaga o fogo e ainda assim continua sendo bom. Vamos. Número 10. Quando Deus não apaga o fogo. E aqui eu preciso dizer algo que pode sacudir aquilo que muitos ensinaram a você. Deus nem sempre apaga o fogo antes que você entre nele. Leia comigo Isaías 43:2. "Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Repare nessas duas palavras. Quando passares, não diz você nunca passará pelo fogo. Não diz se você me amar, não haverá fornalha. Não diz se orar o suficiente, nenhuma chama chegará perto da sua vida. Diz: quando passares pelo fogo. Isso significa que o fogo pode fazer parte do caminho do crente, não porque Deus seja cruel, não porque Deus tenha se esquecido, não porque a sua fé esteja quebrada, mas porque existem coisas que Deus revela no fogo que você jamais conheceria fora dele. Deus não promete que não haverá fogo. Ele promete que o fogo não terá a última palavra sobre você. Existe uma diferença enorme entre ser livrado da fornalha e ser livrado dentro da fornalha. Deus poderia ter impedido Sadraque, Mesaque e Abednego de entrarem. Não fez isso. Poderia ter apagado o fogo antes que fossem lançados lá dentro. Não fez isso. Poderia ter mudado o coração de Nabucodonosor antes da sentença. Não fez isso. Por quê? Porque a glória dele não estava apenas em evitar a fornalha. A glória dele estava em acompanhá-los lá dentro. A fé popular muitas vezes diz: ore e Deus vai tirar o problema. E sim, às vezes Deus faz isso. Às vezes abre a porta, às vezes cura o corpo, às vezes restaura o casamento, às vezes cancela a dívida, às vezes interrompe a fornalha antes que você chegue à entrada. E quando ele faz isso, nós o adoramos. Mas existe uma fé pequena demais que só sabe adorar a Deus quando o fogo se apaga. Uma fé que funciona até o dia em que deixa de funcionar. Porque quando a fornalha continua acesa, quando a doença continua, quando a pessoa vai embora, quando a porta não se abre, quando a resposta demora anos, essa fé não sabe o que fazer. A fé bíblica é mais profunda. Ela diz: Deus pode tirar de mim o problema, ou pode entrar comigo no problema. E ambas as coisas são fidelidade. Hebreus 11 nos mostra isso. Nos versículos 33 e 34 fala de homens e mulheres que conquistaram reinos, alcançaram promessas, taparam bocas de leões e apagaram a força do fogo. Essa é a fé que vê milagres visíveis. Essa é a fé que sai da fornalha. Mas depois, no mesmo capítulo, Hebreus 11:35 diz: outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros, essa palavra também importa, outros não foram livrados da maneira que esperavam.
Outros não viram o final feliz nesta terra. Outros permaneceram fiéis sem receber o livramento. E a Bíblia não coloca esses outros em um capítulo de fracasso. Coloca-os no mesmo salão da fé. Mesma fé, resultados diferentes. Mesmo Pai, isso pode quebrar algo dentro de você, mas também pode curar você. Porque talvez você passe anos pensando que, se a sua fornalha continua ardendo, é porque Deus não ama você, ou porque você não orou direito, ou porque faltou fé. Mas talvez não seja isso. Talvez Deus não tenha apagado o fogo porque decidiu mostrar a você uma glória mais profunda, a glória da presença dele com você. Salmo 23:4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse: Nunca passarei pelo vale. Disse: Ainda que eu ande pelo vale. A segurança não estava em evitar o vale. A segurança estava nesta frase: Tu estás comigo. Você não controla se a fornalha será acesa. Isso está nas mãos de Deus. Mas pode decidir a quem adora dentro da fornalha. E essa adoração pesa muito. Adorar fora da fornalha é lindo. Mas adorar dentro da fornalha, quando ainda dói, quando ainda não entende, quando ainda não existe saída visível, isso é uma adoração que o céu reconhece. Pense em um hospital com 2 quartos lado a lado. Nos 2 existem doentes. Nos 2 existem famílias orando. No primeiro quarto, o enfermo é curado. Sai caminhando, a família chora de alegria e agradece a Deus. No segundo quarto, o enfermo não é curado. Parte, a família chora de tristeza e entre lágrimas aprende a dizer: Deus esteve aqui também. A pergunta é: só no primeiro quarto existiu fé? Só no primeiro Deus foi bom? A resposta da Bíblia é não. Nos 2 quartos Deus esteve presente. No primeiro mostrou o seu poder livrando. No segundo, mostrou a sua presença acompanhando. E ambos os quartos podem ser território de glória. Aquela família que orou pela cura do pai e o pai partiu com Cristo. Aquela mulher que orou pelo casamento e mesmo assim ficou sozinha. Aquele homem que pediu um emprego e ele não chegou como esperava, mas Deus o sustentou de outra forma. Aquela jovem que pediu cura emocional rápida e o processo levou anos, mas em cada ano descobriu que Deus continuava ali. E se a sua fornalha não estiver sendo apagada porque Deus decidiu entrar com você em vez de tirar você dela? E se o quarto homem caminhando no meio do fogo for o presente que você não sabia que precisava? Esta semana, agradeça a Deus por uma fornalha que não se apagou na sua vida, mas onde Ele esteve com você. Uma situação dolorosa que não mudou como você queria, mas na qual aprendeu algo sobre a presença dEle. Diga: Senhor, eu não entendi o fogo, mas agora reconheço que Tu não me deixaste sozinho. Agradeça pelas fornalhas que não se apagaram. Foi nelas que você aprendeu a conhecer o melhor. Deus nem sempre apaga o fogo, mas sempre entra no fogo com você. E isso nos leva à imagem mais impressionante de todo o capítulo. Aquilo que Nabucodonosor viu ao olhar para dentro da fornalha. Aquilo que o rei mais poderoso do mundo não conseguia explicar. Número 11. Cristo não impediu a fornalha, Ele entrou na fornalha. E se você entendeu que Deus, às vezes, não apaga o fogo, agora vai entender o porquê. Porque Ele tem algo ainda melhor do que apagá-lo. Tem algo que Nabucodonosor não esperava. Existe uma surpresa dentro da fornalha. Daniel 3:25 contém uma das frases mais impressionantes de toda esta história. Leia comigo. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Jogaram 3. Lá dentro existem 4. E o quarto é alguém que não deveria estar ali. O rei olhou esperando ver morte, esperava ver corpos consumidos, esperava ver o fim de 3 homens que ousaram desafiar a sua estátua. Mas quando olhou para dentro da fornalha, viu algo que a mente dele não conseguia explicar. Viu movimento, viu liberdade, viu vida,
viu 3 homens que já não estavam sozinhos, e viu um quarto caminhando com eles no meio das chamas. Esse quarto homem revela o coração de Cristo. Não um Deus distante, olhando de cima, enquanto seus filhos sofrem embaixo. Não um Deus frio, observando a dor de uma distância segura. Não, o Deus da Bíblia entra, desce, aproxima-se, caminha onde ninguém mais consegue caminhar com você. Antes de vir em uma manjedoura, Cristo já deixava sinais do seu coração no meio das fornalhas. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua prova. Porque o milagre não foi apenas o fato de o fogo não os queimar. O milagre foi que Cristo entrou no fogo com eles. Deus poderia ter impedido que fossem lançados lá dentro. Não fez isso. Poderia ter apagado as chamas antes que caíssem. Não fez isso. Poderia ter destruído a estátua, silenciado a música e parado o rei. Não fez isso. Em vez de evitar a fornalha para eles, entrou com eles. Essa é uma verdade que pode sustentar você quando se sente sozinho. Cristo nem sempre impede a dor, mas entra na dor. Nem sempre evita a noite para você, mas senta-se com você na escuridão. Nem sempre tira o cálice das suas mãos, mas segura as suas mãos enquanto você o atravessa. O Deus da Bíblia desce a fornalha com você. Por isso, Mateus 28:20 diz: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus não disse, estou com vocês apenas nos dias fáceis. Não disse, estou com vocês apenas quando tudo dá certo. Disse, todos os dias. Dias de alegria e dias de luto. Dias de vitória e dias de lágrimas. Dias de igreja cheia e dias de quarto fechado. Dias de resposta rápida e dias de longo silêncio. A promessa mais repetida de Deus para os seus filhos não é apenas eu te abençoarei. É, eu estarei com você. Essa foi a promessa para Jacó quando caminhava com medo. Para Moisés, quando não se sentia capaz. Para Josué, quando precisava enfrentar o impossível. Para os discípulos, quando Jesus os enviava ao mundo. E para você agora, nesta fornalha que está vivendo. Talvez você tenha perguntado, Deus, onde tu estás? E talvez a resposta não seja uma voz forte vinda do céu, mas uma presença silenciosa dentro do fogo. Talvez ele não esteja do lado de fora explicando a fornalha. Talvez esteja lá dentro, caminhando com você, esperando que levante os olhos e o reconheça. Imagine uma criança pequena hospitalizada antes de uma cirurgia difícil. Ela está com medo. Não entende por que precisa passar por aquilo. O pai poderia ficar olhando através do vidro, acenar de longe e dizer para ela ser forte. Mas um verdadeiro pai faz algo diferente. Entra no quarto, senta-se ao lado da cama, segura a mão da criança, a agulha continua doendo, a cirurgia continua sendo necessária, mas a criança já não está sozinha. Assim é Cristo com você. Nem sempre tira o fogo, mas abraça você dentro dele. E às vezes essa presença é o maior milagre. Aquela mulher em tratamento médico que sentiu uma paz que não consegue explicar, ele está com ela. Aquele pai cuidando do filho doente durante a madrugada, ele está ali. Aquela jovem sozinha em outro país, chorando no quarto, ele está ali. Aquele homem lutando contra um vício, sentindo nas piores noites que alguém não o abandona. Sim, é ele. Você já sentiu alguma presença que não conseguia explicar no pior momento da sua vida? E se fosse o quarto homem caminhando com você? Esta semana, na fornalha específica que você está vivendo, mude a sua oração. Antes de dizer, Senhor, tira-me daqui, diga, Senhor, obrigado por entrares comigo. Caminha comigo aqui dentro. Mesmo que as chamas continuem, eu sei que tu estás aqui. Quando você deixa de pedir apenas o resgate e começa a receber a presença, descobre que a presença sempre foi o maior presente. 3 entraram na fornalha, 4 caminharam lá dentro. O quarto continua caminhando hoje. Mas existe outro detalhe do versículo 25 que poucos comentam. Uma palavra pequena, mas gigantesca. Nabucodonosor disse, soltos, soltos, e essa palavra vai abrir os seus olhos. Número 11.
Cristo não impediu a fornalha, ele entrou na fornalha. E se você entendeu que Deus às vezes não apaga o fogo, agora vai entender o porquê. Porque ele tem algo ainda melhor do que apagá-lo. Tem algo que Nabucodonosor não esperava. Existe uma surpresa dentro da fornalha. Daniel 3:25 contém uma das frases mais impressionantes de toda esta história. Leia comigo. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Jogaram 3. Lá dentro existem 4. E o quarto é alguém que não deveria estar ali. O rei olhou esperando ver morte, esperava ver corpos consumidos, esperava ver o fim de 3 homens que ousaram desafiar a sua estátua. Mas quando olhou para dentro da fornalha, viu algo que a mente dele não conseguia explicar. Viu movimento, viu liberdade, viu vida, viu 3 homens que já não estavam sozinhos, e viu um quarto caminhando com eles no meio das chamas. Esse quarto homem revela o coração de Cristo. Não um Deus distante, olhando de cima, enquanto seus filhos sofrem embaixo. Não um Deus frio, observando a dor de uma distância segura. Não, o Deus da Bíblia entra, desce, aproxima-se, caminha onde ninguém mais consegue caminhar com você. Antes de vir em uma manjedoura, Cristo já deixava sinais do seu coração no meio das fornalhas. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua prova. Porque o milagre não foi apenas o fato de o fogo não os queimar. O milagre foi que Cristo entrou no fogo com eles. Deus poderia ter impedido que fossem lançados lá dentro. Não fez isso. Poderia ter apagado as chamas antes que caíssem. Não fez isso. Poderia ter destruído a estátua, silenciado a música e parado o rei. Não fez isso. Em vez de evitar a fornalha para eles, entrou com eles. Essa é uma verdade que pode sustentar você quando se sente sozinho. Cristo nem sempre impede a dor, mas entra na dor. Nem sempre evita a noite para você, mas senta-se com você na escuridão. Nem sempre tira o cálice das suas mãos, mas segura as suas mãos enquanto você o atravessa. O Deus da Bíblia desce a fornalha com você. Por isso, Mateus 28:20 diz: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus não disse: Estou com vocês apenas nos dias fáceis. Não disse: Estou com vocês apenas quando tudo dá certo. Disse: Todos os dias. Dias de alegria e dias de luto. Dias de vitória e dias de lágrimas. Dias de igreja cheia e dias de quarto fechado. Dias de resposta rápida e dias de longo silêncio. A promessa mais repetida de Deus para os seus filhos não é apenas eu te abençoarei. Eu estarei com você. Essa foi a promessa para Jacó quando caminhava com medo, para Moisés quando não se sentia capaz, para Josué quando precisava enfrentar o impossível, para os discípulos quando Jesus os enviava ao mundo, e para você agora, nesta fornalha que está vivendo. Talvez você tenha perguntado: Deus, onde tu estás? E talvez a resposta não seja uma voz forte vinda do céu, mas uma presença silenciosa dentro do fogo. Talvez ele não esteja do lado de fora explicando a fornalha. Talvez esteja lá dentro, caminhando com você, esperando que levante os olhos e o reconheça. Imagine uma criança pequena hospitalizada antes de uma cirurgia difícil. Ela está com medo. Não entende por que precisa passar por aquilo. O pai poderia ficar olhando através do vidro, acenar de longe e dizer para ela ser forte. Mas um verdadeiro pai faz algo diferente. Entra no quarto, senta-se ao lado da cama, segura a mão da criança, a agulha continua doendo, a cirurgia continua sendo necessária, mas a criança já não está sozinha. Assim é Cristo com você. Nem sempre tira o fogo, mas abraça você dentro dele. E às vezes essa presença é o maior milagre. Aquela mulher em tratamento médico que sentiu uma paz que não consegue explicar, ele está com ela. Aquele pai cuidando do filho doente durante a madrugada, ele está ali. Aquela jovem sozinha em outro país, chorando no quarto, ele está ali.
Aquele homem lutando contra um vício, sentindo nas piores noites que alguém não o abandona. Sim, é ele. Você já sentiu alguma presença que não conseguia explicar no pior momento da sua vida? E se fosse o quarto homem caminhando com você? Esta semana, na fornalha específica que você está vivendo, mude a sua oração. Antes de dizer, Senhor, tira-me daqui, diga, Senhor, obrigado por entrares comigo. Caminha comigo aqui dentro. Mesmo que as chamas continuem, eu sei que tu estás aqui. Quando você deixa de pedir apenas o resgate e começa a receber a presença, descobre que a presença sempre foi o maior presente. 3 entraram na fornalha, 4 caminharam lá dentro. O quarto continua caminhando hoje. Mas existe outro detalhe do versículo 25 que poucos comentam. Uma palavra pequena, mas gigantesca. Nabucodonosor disse, soltos, soltos, e essa palavra vai abrir os seus olhos. Número 13, sem cheiro de fumaça. Depois de saírem da fornalha, há uma palavra no versículo 27 que quase ninguém percebe. Mas é a palavra que te mostra que tipo de sobrevivente Deus quer que você seja. Daniel 3:27 descreve a inspeção. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, para ver estes homens, como o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha sido chamuscado. Os seus mantos não se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. 4 detalhes acumulados. Seus corpos estavam intactos, seus cabelos estavam intactos, suas roupas estavam intactas. Mas o quarto detalhe é o mais impressionante. Nem sequer cheiro de fogo eles tinham, porque quem sobrevive a um incêndio normal cheira a fumaça. A roupa cheira, o cabelo cheira, a pele cheira. Mesmo depois de sair, mesmo estando vivo, mesmo longe das chamas, a fumaça fica impregnada. E muitas vezes acontece o mesmo com a alma. Há pessoas que saíram do fogo, mas ainda cheiram ao que viveram. Já não estão naquele relacionamento, mas continuam reagindo como se ainda estivessem ali. Já não vivem naquela casa onde foram feridas, mas continuam falando a partir daquela ferida. Já não estão naquele fracasso, mas continuam se apresentando como se o fracasso fosse seu sobrenome. O fogo passou, mas a fumaça ficou. E aqui está a esperança. Deus não quer apenas te tirar do fogo, Ele também quer te lavar da fumaça. Existem sobreviventes com cheiro de fumaça e existem sobreviventes redimidos. A diferença não está no que viveram, mas com quem viveram e até onde deixaram Deus entrar para curar. Porque você pode sair de uma situação e continuar vivendo por dentro como prisioneiro dela. Pode ter escapado da fornalha, mas continuar respirando fumaça toda vez que se lembra. O fogo pode deixar cheiro, mas a graça pode removê-lo. Deus pode curar de tal maneira que o seu passado já não perfuma o seu presente. Isso não significa que você vai esquecer tudo. Não significa que vai negar o que aconteceu. Não significa que vai dizer não doeu. Significa que a dor deixará de governar a sua maneira de amar, de falar, de confiar, de olhar para a vida. Você poderá contar a história sem voltar a vivê-la toda vez que a contar. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que fala a partir de uma ferida aberta e alguém que fala a partir de uma cicatriz curada. O primeiro volta a sangrar toda vez que se lembra. O segundo testemunha, não porque não tenha sofrido, mas porque Deus terminou uma obra dentro dele. Isaías 61:3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veja que troca linda, glória em lugar de cinzas, alegria em lugar de luto, louvor em lugar de angústia. Deus não apenas remove o que foi queimado, Ele veste novamente aquele que saiu do incêndio. Deus não te promete uma vida sem fogo, Ele te promete uma saída sem fumaça. Imagine uma pessoa que sobreviveu a um incêndio em sua casa. Saiu viva, mas tudo nela cheira a fumaça. A roupa, a pele, o cabelo, as mãos, ela pode continuar andando assim por dias, semanas, até se acostumar com o cheiro.
O curioso da fumaça é que quem a carrega deixa de percebê-la, mas quem se aproxima sente imediatamente. Assim acontece com algumas feridas. Você pode se acostumar a falar a partir da dor, a desconfiar de todos, a esperar sempre o pior, a se defender antes mesmo de alguém te atacar. E talvez nem perceba, mas quem se aproxima sente que algo ainda cheira ao fogo que você atravessou. Então, Deus te convida a entrar debaixo da chuva dele, não uma chuva rápida, não uma limpeza superficial, uma chuva paciente, dia após dia, oração após oração, lágrima após lágrima, a palavra dele caindo sobre a sua memória, a presença dele lavando aquilo que você já nem sabia como limpar. E um dia, sem perceber, alguém se aproxima de você e já não sente cheiro de fumaça. Sente cheiro de paz, sente cheiro de misericórdia, sente cheiro de vida nova. Essa mulher que foi profundamente ferida e anos depois consegue falar sem desmoronar. Deus a lavou. Esse homem traído que hoje consegue confiar de novo, Deus tirou o cheiro dele. Essa pessoa que carregou culpa durante décadas e um dia sentiu que o peso foi embora, Deus a limpou. Esse filho de pais ausentes que deixou de odiar, não porque o passado mudou, mas porque Deus o curou por dentro. Você ainda cheira ao fogo do seu passado? E se esta for a estação em que Deus quer te lavar da fumaça que ficou impregnada em você? Esta semana, identifique uma ferida do seu passado que ainda aparece na sua maneira de viver. Uma situação que, quando você lembra, aperta o seu peito e diga a Deus: Senhor, eu já saí do fogo, mas ainda cheiro a fumaça. Lava-me. O Senhor não apenas me tirou dali, limpa também o rastro que ficou. Que a oração desta semana seja: Senhor, o Senhor não apenas me livrou, limpa-me do cheiro que ficou. Eles saíram da fornalha como se nunca tivessem entrado nela, e você também pode sair assim. E tudo isso, o fogo, a presença, as correntes queimadas, o cheiro que desapareceu, tudo isso tinha um propósito maior do que eles mesmos. Um propósito que poucos percebem. Vamos vê-lo. Número 14. A sua fornalha converte um Nabucodonosor. O que você vai entender agora pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o sofrimento. O que aconteceu na fornalha não foi apenas entre Deus e os 3 jovens. Havia mais alguém observando. E não estou falando do quarto varão dentro do fogo. Estou falando do homem que olhava de fora. Daniel 3, 28 e 29 diz: Então Nabucodonosor falou dizendo: Bendito seja o Deus deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Pare por um instante. O mesmo rei que mandou aquecer tudo 7 vezes mais agora, bendiz o Deus daqueles que lançou na fornalha. O mesmo imperador que levantou uma estátua para ser adorada agora, reconhece que existe um Deus maior do que o seu poder. O mesmo homem que ameaçou com morte agora, está testemunhando vida. E isso não aconteceu porque os 3 jovens lhe pregaram um longo sermão no palácio. Aconteceu porque caminharam fielmente até a fornalha. O seu testemunho mais poderoso nem sempre são as palavras que você diz. Muitas vezes é a maneira como você atravessa aquilo que dói, a forma como continua adorando quando outros teriam amaldiçoado, o jeito como perdoa quando o mundo esperaria vingança, a calma com que você caminha quando todos imaginavam ver você destruído. A sua fornalha tem plateia, muito mais plateia do que você imagina. Talvez você pensasse que estava apenas sofrendo, mas Deus estava pregando um sermão inteiro através de você. O seu chefe está observando como você responde quando é tratado injustamente. Seus filhos estão vendo como você ora quando a situação financeira aperta. Seu cônjuge incrédulo está olhando se a sua fé é real quando o diagnóstico chega. Seu vizinho, seu irmão, seu colega de trabalho, aquela pessoa que nunca pisaria em uma igreja, está vendo se o Deus que você diz amar sustenta você quando o fogo aumenta. A doutrina pode convencer a mente,
mas o testemunho quebra o coração. Porque existem pessoas que não ouviriam a pregação, mas observam a sua vida. Não abririam uma Bíblia, mas leem as suas reações. Não se sentariam em um templo, mas observam a sua paciência. Não cantariam um louvor, mas se surpreendem quando veem você cantar com cicatrizes. 1 de Pedro 3,15 diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja essa frase: a esperança que há em vós. As pessoas perguntam quando veem algo. Ninguém pergunta sobre uma esperança escondida que não aparece. Perguntam quando veem você atravessar uma tempestade sem perder a alma. Perguntam quando veem você chorar sem desistir. Perguntam quando veem você sofrer sem apagar a sua fé. Perguntam quando a sua vida se transforma em uma pergunta que só Deus pode responder. Existem sermões que só podem ser pregados com cicatrizes. A conferência mais convincente sobre a fidelidade de Deus nem sempre é dada por alguém atrás de um púlpito. Às vezes é dada por uma mulher em uma cama de hospital, dizendo: Deus continua sendo bom. Às vezes é dada por um pai que perdeu muito, mas continua bendizendo. Às vezes é dada por uma mãe que ora por seu filho perdido e não deixa de crer. Às vezes é dada por alguém que foi traído, mas decidiu não se tornar amargo. O mundo já viu pessoas feridas que se tornaram duras. Já viu otimistas sorrindo enquanto tudo está bem, mas quase nunca vê crentes com cicatrizes que ainda cantam. E quando veem você cantar com cicatrizes, algo se rompe dentro deles. Porque a sua dor real, unida a uma esperança real, é uma luz que não pode ser explicada humanamente. Pense em um farol em uma costa rochosa. Durante os dias tranquilos, sua luz brilha, mas quase ninguém a observa com urgência. Os barcos navegam sem dificuldade. O mar parece amigável, mas numa noite chega a tempestade. Ondas enormes batem contra as rochas. Os marinheiros perdem a direção e, de repente, aquele farol que sempre esteve ali se torna a única esperança visível no meio da escuridão. O farol não faz nada diferente, continua brilhando como antes, mas sua luz durante a tempestade se transforma em salvação. A sua fé, em tempos de calmaria, pode parecer a de qualquer pessoa boa, mas a sua fé na fornalha se torna diferente. Na tempestade, muitos se quebram, muitos afundam, muitos apagam a sua luz, mas se você continuar brilhando, alguém que está perdido pode encontrar direção observando como Deus sustenta você. A sua fornalha transforma você em farol. Aquela enfermeira que viu uma paciente cristã morrer em paz, talvez nunca tenha esquecido aquele quarto. Aquele vizinho que viu uma família atravessar uma tragédia sem se destruir, talvez tenha começado a se perguntar sobre Deus. Aquele colega que viu você perdoar quem lhe fez mal, talvez não tenha dito nada, mas algo ficou plantado dentro dele. Aqueles filhos que viram você orar durante a falência do negócio, talvez guardem essa imagem para toda a vida. E se a sua fornalha não for um castigo, mas uma pregação? E se Deus permitiu que alguém observasse o seu processo porque precisava ver que a fé não é teoria, mas presença viva no meio do fogo? Esta semana, na sua fornalha atual, faça a si mesmo uma pergunta: se alguém está me observando, o que eu quero que veja? Essa pergunta não tira a dor, mas dá direção a ela. Transforma o seu sofrimento em sermão sem que você precise dizer uma única palavra. Sofra com propósito. Existe um Nabucodonosor olhando para você. A sua dor tem plateia. E essa plateia está decidindo se o seu Deus é real ao observar como você caminha. E tudo isso, a fornalha, a presença, as correntes que caíram, o cheiro que desapareceu, o rei que terminou bendizendo a Deus, tudo isso nos leva a uma última verdade. Uma verdade para encerrar este encontro entre o seu coração e a palavra de Deus. Venha comigo até o final. Número 15. O quarto continua caminhando. E antes de orarmos juntos, quero te entregar algo que você precisa levar para sempre. Algo que vai sustentar você amanhã, quando voltar para sua fornalha atual
e a música do mundo continuar tocando. Leia comigo mais uma vez, mas agora com tudo o que aprendemos hoje. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa não era apenas para Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Não era apenas para Israel séculos atrás. Não era apenas para uma história antiga que lemos com admiração à distância. É para você. Hoje, agora, neste momento, na sua fornalha atual. O quarto varão não ficou na Babilônia. Ele continua caminhando, continua entrando em cada fornalha onde um crente se atreve a dizer, e se não, continua aparecendo onde alguém decide não se ajoelhar, mesmo quando a música toca alto. Continua sustentando aqueles que não entendem por que o fogo não se apaga, mas ainda assim se recusam a soltar a mão de Deus. Amanhã, quando você acordar, talvez a sua fornalha ainda esteja lá. A dívida ainda estará lá. A doença ainda estará lá. O processo familiar ainda estará lá. A incerteza ainda estará lá. Mas você não estará sozinho dentro disso. Nunca esteve. Hebreus 13:5 diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Isso não é uma frase bonita para decorar uma parede. É uma promessa eterna. Existem promessas humanas que queimam com o tempo. Pessoas que disseram para sempre e foram embora. Mãos que prometeram ficar e se soltaram. Portas que pareciam seguras e se fecharam. Mas existe uma promessa que nem o tempo, nem a dor, nem o fogo, nem o próprio inferno podem consumir. Não te deixarei. Se a Bíblia pudesse ser resumida em uma única frase para o coração ferido, talvez seria esta: Eu estarei com você. Deus mostrou isso a Jacó em seu caminho incerto. Disse isso a Moisés quando ele tremia diante do seu chamado. Repetiu isso a Josué quando precisava enfrentar uma terra impossível. Demonstrou isso a Daniel na Babilônia. Confirmou isso Cristo aos seus discípulos quando disse em Mateus 28:20: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não apenas os dias de vitória, também os dias de fornalha. Também os dias em que você não sabe o que responder. Também os dias em que só consegue chorar. E Cristo não prometeu apenas acompanhar você. Ele mesmo viveu a fé do "e se não". Em Lucas 22:42, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele pediu que o cálice passasse. E o cálice não passou. Ele o bebeu até o fim. Foi para a cruz, entrou na dor, carregou o pecado, atravessou a morte. E por causa desse "e se não" de Cristo, hoje você pode viver debaixo da graça. O "e se não" de Cristo é a razão pela qual você pode continuar de pé quando o seu próprio cálice não passa. Por isso, o milagre nem sempre é Cristo entrar na sua fornalha. O milagre é os seus olhos se abrirem e reconhecerem que Ele já está lá. Não está esperando de longe. Não está observando de uma nuvem distante. Não está fazendo anotações frias sobre a sua dor. Está caminhando com você agora mesmo. Os pés dele estão no fogo antes dos seus. Imagine a sua vida como uma mesa com 4 cadeiras. Em uma cadeira está você. Em outra estão os seus entes queridos. Em outra estão os seus medos, os seus problemas, as suas perguntas. Mas existe uma 4ª cadeira. Uma que muitas vezes parece vazia porque você quase nunca olha para ela. Há 2000 anos, um carpinteiro da Galileia se sentou nessa cadeira. E mesmo que você nem sempre o veja, ele continua ali, na sua mesa, na sua casa, no seu quarto, no seu hospital, no seu carro, na sua madrugada, na sua fornalha. Quando o fogo chega, a maioria olha para as 3 cadeiras que conhece e entra em desespero porque ninguém pode ajudar. Mas a 4ª cadeira nunca esteve vazia. Você só estava olhando para as 3 erradas. Essa mãe solteira que abriu este vídeo de um quarto silencioso. Lembre-se, a 4ª cadeira está ocupada. Esse homem que escuta no meio do trânsito, esgotado do dia. O quarto caminha com você nesse carro.
Essa estudante que está em uma universidade onde a sua fé parece estranha. Ele está sentado com você nessa carteira. Esse pai esperando um diagnóstico difícil em uma sala de hospital. Ele ocupa a cadeira ao seu lado, essa pessoa que está chorando, agora mesmo com um celular na mão. Ele está abraçando você neste instante. A sua fornalha não é a sua prisão. É o lugar onde Cristo está caminhando mais perto de você. Sim, a sua fornalha está acesa. Sim, a música do Império continua tocando. Sim, talvez você ainda não entenda por que esse fogo é necessário, mas existem 3 palavras que mudam tudo. E se não? E mesmo que Deus não apague o fogo, o quarto continua caminhando com você lá dentro. E mesmo que a resposta demore mais do que o seu coração suporta, os pés dele já estão lá. E mesmo que você saia com cicatrizes, não sairá com cheiro de fumaça, porque o Deus que entra no fogo é o mesmo Deus que te lava da fumaça. Deus caminha com você no meio das chamas, e você não será consumido. Volte mentalmente para aquele escritório, aquela casa, aquela maca. Agora olhe para tudo isso de um jeito diferente. Há um quarto caminhando com você. Você não está sozinho. Esta noite, em voz alta, diga a Deus: mesmo que não me tires deste forno, continuam sendo teu. Deixe a sua própria voz ouvir isso. Declare comigo: mesmo que o meu forno não se apague, o meu Deus entra comigo. Mesmo que eu não entenda, Ele continua sendo bom. Amém. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja no seu forno hoje. Inscreva-se. Eu te amo em Cristo.